Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Sou IFRJ, um podcast onde a gente recebe membros da nossa comunidade para descobrir o que está por trás do orgulho de ser IFRJ e todo esse amor que a gente tem pelo IFRJ. E hoje eu vou receber uma visita muito especial de uma pessoa muito querida. A gente está aqui com a servidora Denise Soares. Denise, ela está desde o início da criação do campus Nilópolis, lá quando a gente teve em 1994, ela vai contar essa história. Então tem toda uma história com o campus, com o instituto, toda uma dedicação. Para mim, Denise é uma referência em ética, em liderança, em serviço público, e é muito importante ela estar aqui compartilhando com vocês o que está aí por trás de todo esse amor que ela tem pelo IFRJ. Denise, muito obrigado por você estar aqui, seja muito bem-vinda, e eu queria que a gente compartilhasse a sua história com as pessoas, né? Você contando para a gente lá em 1994, até antes disso, o que surgiu na Denise para procurar o serviço público, o IFRJ. Então, Tiago, primeiramente eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha história. Eu acredito que vai acrescentar, de alguma forma, né, tocar na vida de algumas pessoas. Porque a Denise vem de uma família humilde, que até então, desde a minha infância, né, eu sempre ouvi muitas palavras, né, que não conseguiria alcançar determinados momentos e oportunidades na sociedade. E através dessas palavras que estavam lá no meu subconsciente, eu virei a chave. Eu entendi que era importante, foi importante essa palavra, porque eu comecei a perceber o mundo de uma outra forma. Criada por um padrasto maravilhoso, né? Uma mãe guerreira, né? Que sempre procurou fazer o melhor por mim, assim como meu padrasto na área da educação. E aí, ele que é ex-servidor, hoje ele é falecido, da antiga Escola Técnica Federal de Química, ele naquela época era contra-cheque físico, né? Ele ficou sabendo que estava aberto o concurso e que fecharia no outro dia. Antes disso, eu trabalhava numa clínica, sociedade beneficente, com crianças especiais, na função de recepcionista. Pedi para faltar ao serviço para que eu pudesse estar indo à ETFQ, que fica no Maracanã. Fiz a minha inscrição, me preparei, fiz a prova, mas até então aquele pensamento, será que eu vou entrar? Porque muitas vezes as pessoas acham que estar no serviço público não é para todos. Às vezes acham que já está as vagas marcadas, e aí eu pude entender que não é bem assim. Na época, eram apenas 5 vagas, mas um outro órgão, né, de militarismo, a Marinha, reaproveitou o concurso da antiga Escola Técnica Federal de Química. Neste momento, entra a Denise no serviço público. Até então, um sonho impossível. Mas como eu coloco sempre na assinatura do meu e-mail institucional, da psicopedagoga, né, argentina, hoje falecida, Alicia Fernandes, onde ela coloca que aprender é você acreditar, né, esses sonhos em textos, né, você colocar o sonho em textos possíveis. Então, o meu impossível é ser improvável, né, não acreditar que eu conseguiria estar naquele lugar, se transformou num sonho possível. Então, o sentimento que gerou foi de muita gratidão. Estar no serviço público, né, e também a questão de servir. Eu sempre gostei muito de servir, porque eu entendo que servir é melhor do que ser servido. Você poder ver o olhar, o brilho na vida daquela pessoa que está precisando de você, isso não tem preço. Então, assim foi a minha entrada. Comecei e tomei posse em 1º de dezembro de 94, em Nilópolis, na gestão do professor Manuel Virgílio. Trabalhei com várias chefias assim que me ensinaram muito, porque é um processo, né? Nós vamos aprendendo, vamos construindo amizades, pessoas marcantes, que quando eu tive a oportunidade também de falar um pouquinho
da minha trajetória naquele evento, né, que teve, dos 30 anos do campus, é algo assim, é você recordar, é uma memória afetiva, né? E você se sente feliz. Então, meu sentimento sempre foi gratidão, superação, Deus, né, porque eu encontrei também em Deus força para entender que eu poderia, que eu não sou aquilo que o outro diz, eu tenho que ser aquilo que realmente eu acredito. O que o outro fala não pode interferir nos meus sonhos. Eu tenho que fazer a minha parte, correr atrás e não deixar desanimar, independente de qualquer tipo de obstáculo. Isso é muito bonito, eu senti isso. Eu fico muito tocado quando você fala do amor de servir ao público, né? Sim. A gente vê isso no seu trabalho e, assim, para quem está do outro lado, seja um aluno, um servidor ou alguém externo, isso é muito acolhedor, né? Às vezes você tem aquela impressão, você vai chegar numa repartição pública, você vai ser mal atendido, né? E você, quando conseguiu passar, né? Você se reconheceu, assim, eu posso, eu quero, eu vou muito mais além disso? Sim. Tudo assim foi um processo. As coisas foram acontecendo, acredito pelo desenvolvimento do meu trabalho. Então, eu chego no serviço público num cargo de nível fundamental, nível C, né, como datilógrafa, e aí esse cargo ele é extinto, e aí nós conseguimos chegar a auxiliar administrativo. Tinha o meu ensino médio técnico em administração, e pensava assim, muito nova que eu entrei, para mim é suficiente naquele momento estar. Era cômodo não querer estudar. Só que a sociedade, Tiago, cobra muito das pessoas, né, em relação a títulos. E aí volta a palavra de uma pessoa que não cabe falar, que diz que eu não era para estar naquele lugar. E aí, com a ajuda da minha família, que a família é a base de tudo, da minha mãe também, que com certeza se hoje ela estivesse aqui, ela ia se sentir orgulhosa, mas acredito que ela já sentiu orgulho de mim, pela filha que eu sempre fui, e meu esposo, sempre muito parceiro. Aí, essa palavra negativa faz com que a Denise, então, você é sempre movida, se você me diz não, eu vou correr atrás e vou tentar reverter. Aquela palavra ruim no momento fez com que eu procurasse a fazer a graduação. Então, eu pensei o seguinte, se o homem quer o título, eu vou dar o título. Fiz a minha graduação em pedagogia e aquilo ali transformou, ampliou. E eu até agradeço a palavra que eu recebi, porque através da educação eu consegui mudar o meu olhar de mundo em relação a muitas questões que até então eu não achava importante fazer uma graduação. Mas a graduação ampliou o meu olhar, fez com que eu me apaixonasse e eu não quis parar. Terminei a graduação, já emendei na pós-graduação em psicopedagogia clínica. Através dessa pós-graduação, aquilo que eu recebi, eu pude dar, que foi atuando num projeto na comunidade em Queimados por 7 anos. E aquilo ali foi me movendo, fazendo com que eu não quisesse parar e poder devolver aquilo que eu recebi. Então, eu fiz a minha pós em psico e depois também fiz a de neuro. E aí pretendo, mais para frente, dar continuidade, né? Porque a gente não pode parar. A educação é um processo e esse processo transforma. E muitas vezes a gente precisa ouvir certas coisas para que a gente possa se movimentar, porque a gente fica na zona de conforto. Então, o que eu digo hoje para todos que estão naquela zona de conforto, seja um estudante que terminou o ensino médio e pensa assim, para que eu vou fazer graduação? Inicie, que vai melhorar. Sim. Não é o que as pessoas estão usando esse termo hoje? Sim. Então, inicie, que tudo vai melhorar. E não se deixe abater por qualquer tipo de palavra que muitas vezes vem, né, mas te movimenta. Então, isso é importante, esse processo. E eu faço uma analogia também, Tiago. Começamos como uma escola técnica federal de química. E aí, né, depois, Cefet Química. 2008, Instituto Federal. E assim está sendo o processo da Denise, que até então entra num cargo de nível C, é provocada
a estudar, a se movimentar pela cobrança e me apaixonei. Sim. Assim, eu queria fazer um comentário antes de a gente entrar em outro assunto, né? Eu acho muito importante você trazer esse exemplo aqui, porque eu sempre converso com as pessoas sobre isso. Assim, ninguém tem o direito de dizer que a gente não é capaz, né? E Sim, você é um exemplo que você pegou isso que disseram para você e transformou isso numa coisa boa. sim, Porque, infelizmente, nem sempre as pessoas conseguem, porque isso acaba abatendo mesmo, né? sim, E a gente tem que acreditar que a gente pode chegar onde a gente quiser. E com é certeza. verdade. Não é nem assim, é um incentivo que a gente está dando para a pessoa, mas assim, é verdade. Você pode chegar onde você quiser, né? E você é o Sim, exemplo disso, né? E passa aqui para várias pessoas que vão assistir agora essa sim. motivação, porque é verdade. É, sobre a psicopedagogia, eu sempre vejo que isso te traz muito brilho nos olhos e isso Sim, complementa até o seu trabalho no dia a dia. Eu vejo que você faz com sim. muito amor, né? Tudo você faz com muito amor, né? Mas a psicopedagogia, eu vejo que você tem ali uma paixão ao longo disso. Como é que é? No que você acha que auxilia no seu trabalho? O que a psicopedagogia hoje é na sua vida, representa na sua vida? É acreditar que a pessoa consegue superar, né? Porque quando você está vamos pensar numa criança, né, que recebe um rótulo, que não consegue aprender, que nunca irá. Então você vai pegar aquilo ali que você tem e vai mostrar que é possível sim superar através da aprendizagem. Então, a psicopedagogia te dá um olhar amplo. Você não pode ficar voltado apenas para o conteúdo. Você tem que entender o outro de outras formas. É aprender a ter uma escuta ativa sobre aquilo que está acontecendo no ambiente. E uma escuta ativa para cada. Vamos supor se a gente está falando de uma turma, para cada aluno, né? Para Porque cada aluno, cada para um. cada jovem e para cada situação. Porque nós aprendemos o tempo todo. Né? Existe a aprendizagem sistemática, que é da sala de aula, e a sistemática, que é o mundo. Então, a psicopedagogia abre esse leque de entendimento do conhecimento, de você buscar no outro as potencialidades que ele tem e, através disso, fazer com que ele tente superar todos os obstáculos relacionados ao aprender. E isso é a verdadeira educação, A né? educação Que é é, você acreditar, é você saber que é possível transformar. e eu tenho certeza que você já transforma a vida de muitas pessoas. Isso é E muito sou bom. transformada diariamente, porque eu sou muito assim, de ouvir, mas de ouvir o outro, eu gosto de ouvir as experiências e pegar os detalhes ali e trazer para uma reflexão. Às vezes a gente reclama muito daquilo que a gente está passando, mas se a gente olhar a história de uma outra pessoa, a gente vai entender, nossa, eu preciso ser mais grata, porque tudo é processo. Hoje você pode estar bem e você não vai estar 100% todos os dias. E isso é normal. Né? Nós não estamos sem o que é fora do normal, anormal, é você estar muito lá em cima, então tem que ter um equilíbrio. Hoje você está bem, outro dia você não está, e assim a gente vai levando. Ai, que maravilha, que lindo, Denise. É, Eu admiro muito você. Sobre a relação com a comunidade, né? Você, desde o início, trabalha sempre com o público ali, né? Como é que sim. foi essa construção? Como é que é lidar com toda a comunidade? Porque você tem acesso a cada membro da comunidade, vai do estudante ao servidor, ao colaborador. Como foi essa troca? Como é que foram essas amizades que você Então, construiu? lá no Nilópolis, o meu primeiro momento foi na coordenação geral, quando eu entrei. Aliás, antes de estar na coordenação geral como secretária, eu participei na área de compras, né, que nós estávamos precisando fazer um mutirão para comprar materiais, porque o campus na época não tinha nem ventilador, nem computador, era a época da máquina de escrever. E Uhum. ali eu conheci servidores, me inteirei. Então, trabalhar com o público, né, trocar esse tipo de relação profissional é gratificante, né? É muito importante. E aí, com o aluno diretamente, eu começo na coordenação de integração escola-empresa, em 1997. A Edmeia, até então, era a coordenadora, né? A minha coordenadora era eu e a Edmeia. E eu sempre gostei de estar com jovem, de estar
com pessoas. Eu não gosto de ficar muito isolado numa sala. Eu preciso ouvir, né? Então, começa o trabalho de coiê, de conversar, e ali eu fui amadurecendo e fui me apaixonando cada vez mais. E só na coiê eu permaneci por 29 anos. Então, o campus traz muitas recordações, muitas aprendizagens. É claro que a gente passa por obstáculos, porque o próprio serviço público, por a gente não ter capital humano suficiente para determinadas tarefas, às vezes a gente se sente um pouquinho sobrecarregada, mas a gente sabe que isso não é culpa da gestão, que é uma questão que vem além, Mais né? importante, E né? aí o que a gente tem que ter a preocupação é o seguinte, que eu penso, vou dar o meu melhor, independente do que esteja acontecendo, independente do cenário. E se não der para fazer tudo naquele momento, no outro dia eu continuo, porque senão a gente adoece, a gente não consegue dar conta de muitas atribuições ao mesmo tempo. Mas a gente vai tentando, dentro do que a gente pode. E é muito importante você trazer isso, Denise, porque a questão da nossa saúde mental, gente, é uma das questões principais que a gente precisa cuidar, né? Sim, E há essa sobrecarga de trabalho, essa sobrecarga, ela traz a infelicidade do servidor, traz problemas de saúde, sim, né? Então, é muito importante a gente saber que isso tem que ser olhado, né? Isso tem que ser sim. olhado. Porque é adoecedor quando você se cobra muito, né? E a gente tem que entender que tem coisas que não cabe a gente. Mas sim, mas a certeza é, faça o seu melhor. O importante é que você faça o seu melhor. Não é tentar se espelhar no outro. Não, mas eu não vou conseguir porque eu sou lenta, cada um tem o seu tempo. Então, você faça o seu melhor dentro daquelas horas que você tem que exercer a sua função e vai levando, porque a vida é assim, é um processo, né? E assim, você ocupa cargo de liderança há muitos anos. Como é você exatamente olhar para o servidor e extrair o que ele tem de melhor? Então, em 2010, quando a minha antiga chefe, Edmeia, ela é convidada a assumir a coordenação geral na reitoria, por eu estar, né, mais tempo no campus, já ter passado por todas as etapas, né, do servidor, é possível compreender as dificuldades, porque eu não entro como coordenadora da COIE em 2010 por uma indicação. Tudo bem, eu fui indicada, mas assim, eu passei por cada tarefa. Eu agendava visita técnica, supervisão, celebrava convênios, participava de semana de tecnologia, com eventos. Então, eu sabia exatamente a dificuldade na realização daquela tarefa. Né? Mas ser gestora, Tiago, não é fácil, porque muitas vezes, quando a gente não está naquele lugar, a gente pensa, mas você quer que cumpra prazos, mas esses prazos não é nem sempre é o gestor que estipula, é porque existem prazos acima e a gente acaba tendo que passar. Mas eu acho que o importante, que eu sempre fiz na COIE, eu nunca fui uma gestora de delegar apenas, eu também fazia. Né? E a questão também de você poder compartilhar o seu conhecimento. Eu tive a oportunidade na época da 2010, uma época que tinham muitos servidores no setor, muitos monitores. Isso aí era maravilhoso, porque a gente conseguia atender até, vamos dizer assim, uma meta, superar aquilo que a gente estava programado para atingir no relatório de gestão. Só que então, foi uma época que tinham muitos servidores, muitos monitores, a gente conseguia atingir a meta que nós entendíamos como ideal. Mas e sempre compartilhei as informações, independente de ser servidor, ser um colaborador ou ser um estudante, nós precisamos passar as informações e não reter. Então, a minha meta, a minha forma de conduzir na condição de gestora é compartilhar e fazer também, não somente delegar. E mesmo assim, depois de tantos anos, né, trabalhando no campus de Nilópolis, na Sim, COIE, e o mais assim, lindo de você olhar para um servidor é que mesmo depois de tantos anos, algo te motiva a mudar também, sim. né? O que passou dentro de você quando hoje você está na coordenação
da rede de assistência estudantil, na reitoria do FRJ, fazendo um trabalho muito legal, assim, bastante reconhecido. Ouço muito sobre todos os resultados que você tem entregue, sobre sua ligação com os alunos. Mas, assim, se a gente fosse olhar, às vezes, depois de tantos anos, você poderia, não, eu estou bem aqui, não vou ter um novo desafio. Você aceitou esse desafio. O que te motivou a isso e como está sendo? Então, mudar é importante e experienciar uma outra forma. Porque quando eu sempre tinha um certo receio, será que trabalhar na área assim da reitoria seria ruim? Mas não, né? Esse conceito caiu por terra, porque você agora na reitoria você tem um olhar amplo do sistema. Campus também é maravilhoso. Não importa o local, importa é o que você se propõe a fazer. Então, eu tenho um amor muito grande pelo campus, foram quase 30 anos, pelas aprendizagens, estar diretamente com o aluno. Na rede de assistência estudantil, na coordenação, eu tenho contato com os alunos, mais por e-mail, mas alguns também comparecem à reitoria para trazer suas demandas. Fizemos um seminário ano passado e a gente continua também atendendo os representantes estudantis, nós temos reuniões mensais. Então, eu não consigo dizer qual é o melhor. Eu entendo que as duas são importantes, tanto a reitoria quanto o campus. E é importante porque, assim, quando você está no campus, você tem uma visão. Quando você está na reitoria, não é que um seja melhor que o outro. Ambos são importantes e caminham juntos. O IFRJ ele é único. A gente só está ali em lugares diferentes, mas esse olhar tem que entender. É uma instituição só, não são várias. Então, estou gostando muito de estar na rede de assistência estudantil, entender mais sobre essa política, né, de acesso, permanência e êxito, que também me motiva a buscar estratégias. E a partir de estar na reitoria, eu tive a oportunidade de ser indicada para representar o IFRJ como um todo no FPE, Fórum de Política Estudantil. E, através disso, a gente vai pensar, né, mais ainda em tentar melhorar essa política de acesso. Só que eu também entendo que pensar em política não é apenas remunerar com auxílio estudantil. É pensar de outras formas, como a política de saúde mental, né, que nós escrevemos um projeto e já levamos para a nossa pró-reitora e a gente está começando a caminhar. Daqui a pouquinho eu vou pedir, já até tinha solicitado uma reunião com o comitê gestor para ouvir as demandas e pensar que não é só uma transferência de renda que o estudante precisa. Não só o estudante, como também o servidor. Por quê? Quem cuida precisa ser cuidado. E experiência com os outros IFES, isso é muito importante. Inclusive, essa semana, eu provoquei uma reflexão no grupo para entender como é que estão os outros IFES em relação à política de saúde mental. E descobri que apenas o IF Maranhão já tem uma política, um plano institucional de saúde mental. Então, já levamos isso para a nossa pró-reitora e a ideia é pegar esse projeto que nós já temos, conversar com todos os psicólogos do IFE para que eles possam também sugerir, né, ações, né, oficinas de escutativa, comunicação não violenta, quem sabe, primeiros socorros na área da saúde mental, eu não sabia da existência. Então, em troca com o IFE Norte de Minas, eu fiquei encantada com a diretora de assistência estudantil, por conta também da Lei 15.100, que é o uso dos celulares na educação básica. Então, como que você tira... Já estou até num outro assunto, mas tem a ver com a política. Tem a ver, sim. Então, a partir da publicação dessa Lei 15.100, o que o outro IFE fez? Imediatamente, no outro dia, já implementou. Só que não basta, aí teve uma conversa com os grêmios, né, para que eles também pudessem entender sobre o porquê, né, do uso do celular em excesso, o que ele pode provocar na nossa saúde.
E eles abraçaram essa ideia, e aí os psicólogos, junto com a assistência estudantil, começaram a pensar em oficinas de escuta ativa, comunicação não violenta e também os primeiros socorros na área de saúde mental. Então, eu estou tendo uma crise de ansiedade em sala de aula. O que o professor faz naquele momento, se não tem um psicólogo na instituição por algum motivo? Vamos tentar a técnica da respiração? Então, ouvindo tudo isso, faz com que a gente entenda a importância de irmos além de uma bolsa. Você tem que ensinar a pescar, não é só dar o peixe. Então, isso tudo, né, que tem a ver com o estudante, isso me encanta e me incentiva a fazer melhor cada vez mais. E fico muito feliz, Denise, de você estar contribuindo nesse passo da instituição, porque é muito importante, é algo que às vezes a gente se olha para aquilo e se desespera um pouco, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, não, qual é o meu papel? Não, a gente tem um papel nisso tudo. Sim. E é muito importante ter a política, eu já vi algumas políticas de saúde mental de alguns institutos, e assim, isso é um passo enorme para você implementar diversas situações. Então, assim, parabéns por isso, né? Isso é muito importante. Quais são os principais desafios que você enfrentou, né, nessa função, enfrenta, assim? O que foi mais difícil para você no início? Inicialmente, as legislações, embora como COIEE a gente está sempre envolvida com lei de estágio e outras, né? Eu pensei, eu tenho que entender sobre o que vem a ser política, sobre plano de permanência e êxito, sobre as principais demandas. Então, foram várias leituras para que eu pudesse entender. Fora a questão da logística, né? O procedimento do dia a dia que a gente tem que ter. Foi um desafio, mas eu pensei, vou tentar, né? Porque a gente consegue. Então, o maior desafio foi entender, você chegar depois de 30 anos, onde você já sabe tudo, você não precisa, pensa que sabe tudo, né? Porque nós somos seres inacabados. Mas, assim, tudo, a lei estava na minha mente, eu não precisava ficar consultando. E aí você vai para uma coordenação nova, com legislações, diversas legislações. Então, isso ampliou o meu olhar e vontade de estar cada vez mais próxima nesta área, de poder fazer algo que possa ajudar mais ainda os estudantes. E eu vejo que, com todos esses desafios que você encara ao longo da vida, esse aprendizado, eu vejo que a Denise é uma Denise viva, né? Como é sentir isso, né? Cada dia você é uma Denise viva, que está aprendendo coisas novas, atuante. Ai, Tiago, eu amo. É uma superação diária. Eu gosto muito do que faço, porque, como eu te falei lá no início, estar no serviço público não é fácil. Muitos gostariam de estar, tentam, mas não, são pessoas inteligentíssimas, mas não conseguem, porque, infelizmente, o número de vagas que são disponibilizadas não atende, né, ao número de inscritos absurdos. Então, estar ali, saber que eu estou servindo ao público, dando o meu melhor, isso não tem preço. Então, eu vou para o trabalho, independente de qualquer situação, mas sabendo todos os problemas e dificuldades que todos têm, precisam ser deixados lá fora a partir do momento que eu coloco meu pé no prédio da reitoria. Né? Isso aí é bom porque você ocupa sua mente e tira o foco dos outros problemas. Então, eu gosto do que faço. E quando você... Foi até um texto que um antigo diretor, meu diretor de ensino, professor Marcelo, que ele até compartilhou com todos da COIEE sobre a importância de gostar de fazer o que se gosta. É legal, mas quando não gosta, como é que a gente vai mexer com isso? Então, é importante você fazer com que o seu trabalho, de fato, seja algo enriquecedor para o seu crescimento e não apenas fazer por fazer. Eu vou lá bater meu ponto, aí eu vou mal-humorado, eu levo as minhas questões pessoais e começo a querer derramar tudo aquilo que talvez seja frustração sobre o outro, sobre o estudante, no mau atendimento, sobre o colega de trabalho. Então, a gente precisa separar, né, essas nossas questões internas do nosso lado profissional. Eu sei que o ser humano ele é integral. Se você não está bem,
você está com uma situação difícil, isso vai mexer na sua saúde mental. Mas você precisa ter o equilíbrio emocional para saber que ali você precisa dar o seu melhor. Você imagina um médico, se aborreceu em casa, vai para uma cirurgia e trabalha de qualquer forma. Então, isso tudo é um processo de amadurecimento também, de você entender, eu tenho um papel como educador e as pessoas não têm culpa daquilo que eu tenho que resolver, que está lá para trás. Então, entra na instituição, tenta esquecer um pouquinho e tenta ser grato e pensar, nossa, eu sou servidora pública federal, né? Quantos gostariam de estar no meu lugar e não estão? Às vezes chega uma segunda-feira, a pessoa, ai meu Deus, que saco, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo. E aquele que está desempregado? Vamos tentar pensar se nós não tivéssemos um emprego, nosso salário garantido todo mês. A nossa estabilidade, né? Que muitos não têm. Então, quando vem assim, aquele cansaço físico que o nosso corpo tem, é tentar pensar nesse tipo de situações para que a gente seja motivada a desempenhar um bom trabalho. E o que você acha como é que a gente pode motivar ainda mais o servidor do IFRJ, assim, principalmente a gente falando em técnicos administrativos? O que você acha como a gente poderia motivar ou dar melhores condições? No sentido de valorizar a valorização profissional, a oportunidade de capacitação para que essas pessoas consigam chegar o teto, né, que o cargo permite. De repente também criar dentro do próprio campus, né, algum momento de escuta, ouvir as demandas, né, se colocar à disposição para ouvir, isso aí já ajuda, porque o falar é importante. Então, na condição de gestor, eu entendo a importância de ouvir e a importância de juntos chegarem a uma decisão que possa ser possível, tanto pelo gestor e que esse servidor se sinta valorizado, principalmente o técnico, né? Principalmente o técnico. Porque a instituição precisa do professor, precisa do colaborador e precisa do técnico. Se ele não estiver ali, quem é que vai resolver essas questões tão burocráticas que, para o professor, né, por ele estar ali em sala de aula, quem vai auxiliá-lo? Aí o profissional, o técnico está ali para isso. O trabalho e a peça, o papel de um técnico administrativo na instituição é um pilar. Sim, né? sim. Sem o técnico administrativo não funciona. E é o que eu sempre falo, né? É o técnico que está ali todo dia em contato com os alunos, com os outros servidores, Sim. resolvendo problemas que, né, cada dia surge uma coisa nova. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Falando de futuro, Sim. Qual é o desejo da Denise para o futuro da assistência estudantil no FRJ? O desejo é que a gente consiga alcançar uma política de assistência estudantil que seja 100% de acesso, permanência e êxito. Porque não adianta você abrir um concurso, possibilitar o acesso e esse estudante não conseguir permanecer por falta de um recurso, né, que o governo consiga também ter esse olhar e aumentar o orçamento nessa área. Né? Então, meu desejo é esse, que esse acesso, permanência e êxito, de fato, seja 100% para o estudante concluir o curso. O IFRJ ele tem um papel muito importante na inclusão e transformação social. Sim. O que você acha que a instituição ela não pode deixar de ter para a gente continuar cumprindo esse nosso papel? Então, existem setores, diretorias dentro do IF que já cuidam dessa parte. Né? É proporcionar, é ter esse olhar para essas demandas, né? É de fato incluir. E pensar em inclusão é não deixar ninguém de fora. Né? É possibilitar que esse estudante esteja ali. Então, a criação desses núcleos, né, dessas diretorias, são de suma importância para que de fato isso ocorra. E quando você se aposentar, e aí lá na frente, né, os servidores que vão chegar, os alunos que vão chegar, como é que você quer que a Denise seja lembrada? A Denise seja lembrada como uma profissional
que sempre tentou fazer o possível, né, para que pudesse dar o melhor, para que eles pudessem se sentir bem, para que eles pudessem ser bem acolhidos. Essa é a minha expectativa, é deixar esse legado, né, que eu tentei fazer o meu melhor. Né? É isso. E eu tenho certeza que a cada dia é nítido que você faz o seu melhor e faz muito bem, né? E colabora muito com a instituição. Obrigada, Tiago. Antes de a gente terminar, você quer deixar alguma mensagem para a comunidade do FRJ? Alguma palavra? Não, eu quero primeiramente agradecer ao diretor Tiago, meu chefe, meu ex-diretor de ensino, meu ex-diretor geral, mas que sempre estará, né, nas minhas memórias afetivas, né? Passar novamente para os servidores que, embora a gente esteja passando por algumas questões, às vezes não tem muitos servidores nos setores, mas que eles não possam desistir, que eles continuem. E aqueles que querem ingressar, que façam uma reflexão. Eu gostaria, de fato, servir? Eu não tenho que entrar só por uma questão de remuneração, mas eu tenho que entender qual é o papel do servidor público. Por que eu estou ali? Eu tenho uma missão. E é isso, e os estudantes também que possam se interessar, porque é uma instituição de ensino que tem qualidade, né? E juntos nós vamos amadurecendo, expandindo e trazendo, de alguma forma, a transformação para a sociedade, né? Porque a educação, ela vai transformar as pessoas, e as pessoas é que que transformam, né, a sociedade. Denise, muito obrigado por você ter vindo Por nada, hoje. eu que agradeço de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história. Para mim é um privilégio, admiro muito o seu trabalho, muito a sua posição como servidora pública, como gestora. É um prazer enorme trabalhar anos com você e a gente vai voltar a trabalhar muito tempo junto. E que você tenha muito sucesso, né, em todas as frentes que você assume. Porque você merece. Obrigada, Tiago. E parabéns também por essa ideia de proporcionar ao público, né, de conhecer um pouquinho da trajetória de cada servidor, de cada estudante também que está participando do podcast. Parabéns, tá? Obrigado, Denise. Tá. E hoje você acompanhou a história da Denise, que é uma inspiração para todas as pessoas que acham que podem não alcançar algum objetivo. Nunca deixe que ninguém diga a você que você não pode, ou que você é incapaz. Acredite, você pode chegar aonde você quiser. E se você tem algum objetivo, vai atrás dele, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. E sobre estar no IFRJ, tanto como servidor como estudante, a gente está aqui, a instituição está aqui para vocês. Então, esse é o espaço de vocês. Então, se alguém acha que não é possível estar aqui, você está enganado, o seu lugar é aqui. Continue acompanhando nosso podcast, vejo vocês no próximo episódio e sigam nossas redes sociais, @Thiago Matos Pinto e @SouIFRJ.